Fala palestra, segue o líder. Verdão aí venceu o São Paulo por 1-0. Gol do Vitor Roque no finalzinho do jogo, nos acréscimos do segundo tempo. O lance ainda foi para o VAR, mas o VAR confirmou. E o Palmeiras é líder isolado mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui um corte da programação da Sport TV com fechamento, onde a mídia fez uma análise completa dessa grande vitória do Verdão aí, que trouxe novamente a liderança. Os créditos eu vou deixar na descrição. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e apoiar o canal. A gente fala agora do Palmeiras, que venceu o São Paulo com um gol no finzinho, no apagar das luzes do Vitor Roque, e se mantém na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos melhores momentos. O que você achou da atuação do Palmeiras hoje? Eu achei a atuação do Palmeiras muito boa e achei a do São Paulo, não vou falar assustadora, vai. O São Paulo vinha de uma invencibilidade, tem uma longa sequência de empates dentro da competição. E jogou para empatar de novo o São Paulo, exatamente, né? São Paulo, assim como o Internacional, estão a 2 pontos da zona de rebaixamento. Acho que acende uma luzinha de alerta aí dentro do Campeonato Brasileiro, porque em Libertadores o São Paulo também está confortável, tem jogado bem. E as boas atuações em Libertadores, o São Paulo está conseguindo repetir no Campeonato Brasileiro. Hoje jogou para ser um time reativo, para ter contra-ataque. E teve pouco contra-ataque, porque o Palmeiras, principalmente no meio de campo, com o Aníbal e com o Richard Rios, eles neutralizaram o sistema do meio de campo, o jogo do São Paulo no meio de campo. São Paulo no meio de campo, por exemplo, que a gente tem elogiado bastante, o Marcos Antônio e também o Alisson, o Marcos ainda com um pouco mais de dinâmica, o São Paulo não teve essa dinâmica por causa do volume de jogo do Palmeiras no meio de campo. O Estevão tinha liberdade para jogar, o Flaco Lopes, na minha opinião, fez mais um grande jogo, que ele conseguiu segurar bem a defesa do São Paulo, muitas vezes até isolado lá na frente. Um ponto positivo, se a gente pode dizer dessa forma, apesar da derrota, o Juan, o zagueiro, que deixou o experiente Arboleda fora. Na bola do jogo pro São Paulo, parou no Everton, o Ferreira bateu chapado, o Everton defendeu. A melhor chance que o São Paulo teve no jogo foi essa? Teve um chute de longa distância do André Silva, mas assim, despretensioso, porque não causou muita dificuldade. E o Palmeiras, que aí é um mérito, falar coletivamente, incluindo a comissão técnica, o Palmeiras ele não desiste de nenhuma jogada. Além de não desistir de nenhuma jogada, o Palmeiras termina a jogada. Eu estava comentando com o Felipe Melo antes da gente começar o programa. O Abel também não desiste de levar cartão, cara. Foi embora antes mesmo do juiz mostrar para ele, saiu correndo. Por que ele é expulso? Ele até tem razão na reclamação. Porque é de uma jogada que o Alan Franco estava eu ia falar o Cédric, mas é o Alan Franco. Alan Franco segura o Estevão de todas as formas possíveis. Teve 2 tentativas, Primeiro ele abraça na cintura ali o Estevão. Agarra, faz tudo. Depois ele segura o pé esquerdo do Estevão, mesmo assim o Estevão continua a jogada, perde o domínio, a bola vai para uma lateral. O natural seria o árbitro dar um cartão amarelo ali pro Alan Franco. E provavelmente o Abel começa ali a gritar e a reclamar pro quarto árbitro, há essa comunicação pro árbitro de campo e ele acabou sendo expulso. E não vai ver o gol do Vitor Roque aí. E não vê o gol do Vitor Roque. Mas assim, o Palmeiras ele mereceu vencer o jogo pelo volume de jogo, pela intensidade. E o São Paulo ficou esperando muito ter um contra-ataque e acabou não tendo muito esse contra-ataque por muito mérito do jogo do Palmeiras. Cara, o Palmeiras foi superior em todos os aspectos, mas para mim o que mais chamou atenção a superioridade foi física. A forma como o Palmeiras ganhou praticamente todos os duelos, o Everton fez outra boa defesa aí nessa chance do Oscar, passe do Ferreira pro Oscar e o Everton defendeu. E saiu do banco, o Oscar começou no banco. Exatamente, voltando de lesão, ele e o Pablo Maio, O Pablo Maio já não jogava há algum tempo. As substituições também fizeram muita diferença a favor do Palmeiras. Entraram Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício... quem mais agora? Felipe Anderson, Vitor Roque, Maurício, Rafael Veiga e Lucas Evangelista. Então, assim, é um banco respeitabilíssimo. Repita a lista de quem saiu do banco. Felipe Anderson, Maurício, Rafael Veiga, Vitor Roque e já tô de Lucas novo. Evangelista. E Lucas Evangelista. Perdão, Evangelista, esqueci 2 vezes dele. É o elemento novo desse elenco. Então, assim, é um banco que se impõe quando o São Paulo coloca 2 ótimos jogadores. Seriam titulares em... 10 de 10 times, Talvez no Flamengo. Tirando o Flamengo, jogariam em qualquer time. Brigariam por posição e talvez jogassem, Fisicamente, o Palmeiras teve muita vantagem, ganhou muitos duelos. Pela forma como o Palmeiras jogou, o tanto de tempo que o Palmeiras teve a bola no campo de ataque, especialmente no primeiro tempo, eu achei que faltaram conexões entre Estevão e Paulinho, que são os 2 homens que jogam por dentro, atrás do centroavante. Natural, porque o Paulinho estreou como titular, primeira vez.
Eles não vão ter muito tempo de jogo, lamentavelmente, para o torcedor do Palmeiras. O Estevão vai embora no Mundial. Mas enquanto eles estiverem em campo, estimular a conexão entre eles vai ser um trabalho natural do Abel, porque acho que são os dois mais diferentes ali. O Paulinho teve dificuldades, mas a gente sabe o que ele é capaz de fazer. E o São Paulo, eu acho assim, eu vi muita gente definindo o jogo do São Paulo, a estratégia do São Paulo. E eu acho que isso é super valorizar demais o que o São Paulo fez no jogo, com todo respeito. E para mim isso é falta de capacidade de fazer uma série de coisas em campo. Se a estratégia do São Paulo é não passar do meio campo com a bola, isso não pode ser uma estratégia. É assim, e acho que o debate sobre o São Paulo ficou um pouco sequestrado nos últimos tempos entre... Mas se o gol do Vitor Roque não sai, a manchete seria São Paulo segura o Palmeiras em Barueri. Rizek, o São Paulo... Concordo com você. O São Paulo teve um grande mérito no jogo. Ele protegeu muito bem a sua área até o minuto 94. Nos acréscimos, o São Paulo acreditou que podia ganhar o jogo e perdeu. Destaque pro Juan, né? O Juan e os zagueiros todos jogaram bem, dos dois lados. Bem. O Juan, pra mim, era o melhor em campo. Talvez até tenha sido, mas o gol... Arboleda no banco, Arboleda no banco. Eu não acho que essa questão da estratégia tem muito... Bom, o Losetti valorizou o banco, quem estava no banco e entrou. Se a gente for olhar o time que começou do São Paulo, a gente olha pro time do São Paulo, será que esse time tem condições de competir de igual para igual com o Palmeiras? Eu acho que de peito aberto, Boa pergunta. Pra frente. Mas abdicou de jogar futebol. O São Paulo de hoje não quis jogar futebol. Assim, com 2, 3 minutos já tinha tido 2 cornos pro Palmeiras, o Palmeiras não saía da área do São Paulo. Aí o Palmeiras vai acabar achando um gol no início do jogo. Você não acha que isso é uma tendência diante dos dois elencos? Perguntando pra entender mesmo. Eu vou ler a escalação do São Paulo então, tá, Eric? A sua deixa foi boa. Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, Arboleda no banco. O Wendel, que se machucou ainda no primeiro tempo, entrou o Enzo Dias. E entrou bem. Marcos Antônio, depois o Pablo Maia, Alisson, o Cédric Soares, depois o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, depois o Oscar, o André Silva, o Ferreira, depois o Luciano. Eu acho que tem uma diferença grande aí. O ponto forte do São Paulo, pra mim, é o centro-campo, móvel. A gente vem aqui, já falamos várias vezes do centro-campo móvel do São Paulo, que ajuda bastante. Perdeu o centro-campo, concordo com o Losetti, assim, fisicamente o Palmeiras estava muito melhor fisicamente e anulou o meio-campo do São Paulo. Então um time que quer no mínimo empatar o jogo, você tem que ter um meio-campo. Você tem que ter no mínimo posse de bola. O São Paulo não estava tendo posse de bola, o São Paulo não estava conseguindo jogar. O Palmeiras, ele perdia a bola, ia lá e recuperava a bola. Então assim, 1-0 para mim foi até pouco. Foi pouco. De fato, e o gol do Palmeiras, você vê, é um duelo físico vencido pelo Vitor Roque. O Vitor Roque ele ganha um duelo físico. Então, assim, fisicamente foi muito melhor, mas eu acho que, assim, mais do que isso, eles eliminaram o forte centro-campo de São Paulo. Ô, Eric, quando você fala da postura, né, da ideia, se jogar de igual para igual, muitas vezes acontece de você treinar de uma forma, né? Não, vamos atacar, vamos pressionar, vamos jogar no campo do adversário. Jogo grande, né? Clássico, não dá pra você ficar só esperando, são duas grandes equipes. Mas a hora às vezes começa o jogo, inconscientemente o jogador percebe que o Felipe Melo tá com mais confiança, tá com mais volume. Eu tô tentando marcar o Felipe Melo, não tô conseguindo, então eu recuo. E aí meu companheiro também baixa um pouco as linhas. Aí quando você percebe, você tá sendo sufocado pelo adversário, que eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que o São Paulo acabou sendo surpreendido pelo volume do Palmeiras. Perceberam que, cara, se esse momento a gente começar a sair e tentar jogar de igual para igual, a gente vai tomar gol. Então vamos tentar dentro da partida se recuperar. Vamos tentar ganhar confiança de novo. Eu falei aqui no comecinho do Aníbal e do Richard Rios, o Richard Rios principalmente. Olha a dinâmica do Richard Rios no meio de campo do Palmeiras. Se você olhar para as duas escalações, o Rizek falou agora a escalação do São Paulo. É muito claro que o time do Palmeiras é melhor. E se você ampliar o elenco, a diferença provavelmente vai aumentar. Mas o São Paulo compete. E os problemas que o São Paulo mostrou nesse jogo não foram exclusivos desse jogo. E acho, quando eu ia falar o seguinte, o debate sobre o São Paulo ficou meio sequestrado nos últimos tempos entre quem acha que o Zubeldia é bom e quem acha que o Zubeldia é ruim. Então é só os dois grupos querem ter razão. E aí eles se aproveitam dos resultados para aparecer. Hoje, quem não curte muito o Zubeldia apareceu, tá vendo? Durante a semana, quem gosta do Zubeldia tá vendo. E não se debate o jogo do São Paulo. O São Paulo tem uma imensa dificuldade em sair do campo de defesa e se instalar no campo de ataque. Contra qualquer adversário. Especialmente como visitante.
Exatamente. E isso fica muito mais claro em jogos como o de hoje. O problema se repete. O Palmeiras engoliu o São Paulo e não deixava o time passar do meio campo, ganhando duelos. Por outro lado, é um time que se protege bem. Que protege bem a área, que toma poucos gols, que consegue... Os zagueiros jogam bem. Existe, parece, um treinamento muito bom para que se faça isso. Laterais competem bastante. Então, assim, as qualidades e problemas do São Paulo, eles não apareceram hoje. Ele já vem de uma sequência e hoje o adversário era um dos melhores times que o São Paulo vai encontrar. Acho que conseguiu segurar, conseguiu proteger bem a área. Um pouco isso que você está falando, né, mas fez muito pouco. Uma vitória em 8 jogos. Uma vitória em 8 jogos mostra que esse time não está jogando bem. Assim, para mim tá claro que o São Paulo, diante da limitação óbvia que ele tem de elenco, cara, ele tá competindo na Libertadores e tá levando o brasileiro. Mas o elenco não é tão ruim assim. Mas eu não vou entender nunca. Na minha opinião, ele tá jogando na Libertadores e tá levando o brasileiro, assim, ó. Uma equipe como o São Paulo, assim, um gigante que é o São Paulo, chegar num clássico contra outro gigante e ter uma surpresa. Não pode ser surpresa. O Palmeiras jogando dentro de casa, porque é um monte de campo é do Palmeiras, lá em Barueri, dentro de casa, vou da torcida, e o São Paulo vai esperar o quê? Que o Palmeiras vai deixar o São Paulo propor jogo? Então, assim, acho que já tem que vir já do treinamento, meu irmão. Vou esperar que os caras vão pressionar alto, já saber o que vai sair, quais serão as nossas alternativas. Não pode ser uma surpresa. Não pode um clube como o São Paulo chegar num clássico e ser surpreendido pelo Palmeiras. Isso, pra mim, não é admissível. Isso em cima do que o Rizek falou, digamos que se hoje fosse um jogo pela Libertadores, eu acho que o Lucas jogaria, mesmo que fosse em grama sintética. Bom, nós vamos precisar ver, porque certamente se o São Paulo avançar na Libertadores, ele em algum momento vai encontrar uma grama sintética. Imagina. Vai jogar. Se for um jogo de... Então, isso tem muito a ver com as prioridades que o clube talvez tenha decidido para a temporada. É melhor arriscar o Lucas no momento mais importante da Libertadores do que num jogo de 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda que seja um clássico e todas as consequências. Eu acho que assim, o São Paulo, o ano passado ficou muito evidente, né? O São Paulo, quando é visitante, ele tem essa postura mesmo contra times mais fortes, né? Ele joga para se defender e sai muito pouco. E quando saiu, teve na frente do Everton, o Everton fez o serviço. Agora, a gente mostrou a comemoração do Palmeiras e eu queria debater. O Felipe fica muito atento a esses detalhes, né? O comportamento do jogador. A festa que o Palmeiras fez no fim do jogo era festa de título. De título, de vaga de Libertadores contra um rival. O Palmeiras está comemorando demais essa vitória, Felipe. Mas a vitória do Palmeiras deu de volta à liderança. Até então o Flamengo era líder do campeonato. Sim. Né, pela vitória de ontem. Então, isso mostra que o Palmeiras ele tá vivo em todas as frentes e vai comemorar sim. Isso é de um time que buscou resultado, de um time que fez gol e mais do que isso. De um atleta que há pouco tempo vinha atuando bem, mas não estava fazendo gol. E agora, três gols nos últimos 3 jogos. Primeiro gol já num clássico, né, que é muito importante também para um jovem como Vitor Roque, que está buscando realmente se afirmar no Campeonato Brasileiro, né? Já que já tem um grande nome. Então, assim, essa comemoração é a comemoração de quem fala, a gente vai brigar até o final. A gente quer essa competição. Tem uma coincidência, né, do Palmeiras. O Palmeiras também amassou o Corinthians aí na Arena Barueri no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Né? E eu acho que talvez essa comemoração do Palmeiras, primeiro é um gol no último minuto, que vale a liderança e tal, e tem um quê do resquício da semifinal, em que o Palmeiras ficou muito marcado por ter se classificado com um pênalti que não foi, e teve toda uma discussão em torno de arbitragem em cima do Palmeiras. Tanto que o Palmeiras já até publicou agora na rede social, eu estava vendo, já, vamos esperar a nota oficial fazendo uma ironia com o São Paulo e tal. Então, eu acho que teve um quê disso também. Falar assim, a gente ganha quando o juiz ajuda, a gente ganha quando o juiz erra, a gente ganha porque a gente é melhor hoje. E eu acho que o fato de ter perdido a final pro Corinthians, depois ter amassado o Corinthians aí, ter esse jogo contra o São Paulo, né, da semifinal, e hoje ter jogado desse jeito, em positivo, e ganhar no último minuto, eu acho que isso dá ao Palmeiras e fala assim, a gente ainda manda aqui em São Paulo, tá? A gente ainda é o melhor time, a gente ainda é o adversário a ser batido aqui. Tem outros 2 elementos para poder acrescentar que a gente não dá para saber o que né? Mas aqui dá para pensar. O Palmeiras, ano passado, pode ter perdido o campeonato em Barueri. O Palmeiras deixou escapar 6 pontos contra Inter, né? E Atlético Paranaense. Jogos que, no Allianz Parque, claro que a chance de ganhar no contexto do ano passado seria maior. E isso fez muita falta no final do campeonato. Acabou perdendo um jogo direto contra o Botafogo no Allianz Parque, aí. Né? E também assim, eu acho os caras... Por exemplo, Vitor Roque, cara, eu tô melhorando, hein? Tô ganhando confiança. Tá aberta, Rizek. Esse Palmeiras é diferente por isso. Mas assim, os caras que não estavam tão bem, estão começando a jogar. O fato de o Flaco jogar bem, jogou pressão no Vitor Roque, cara. Ok, o Felipe Anderson, que não vinha jogando bem. Entrou muito bem tá também. entrando bem no time.
O Lucas Evangelista, não sei se ele não é hoje titular na cabeça do Abel. Os caras estão sentindo, Aí voltou a jogar futebol. Os caras estão sentindo Tá que eles estão jogando muito bem. no Tem melhor momento deles na temporada. O Bruno Fux e o Mikael tiraram o Murilo do time. Mas assim, eles estão no melhor momento da temporada, cara. Eles estão sentindo, assim, que a coisa encaixou. Eles estão melhorando, cara. E o Palmeiras mudou o jeito de jogar, Eu né? achei exagerada a comemoração. Exagerada? É. A comemoração do gol, eu até entendo. Tá fazendo gol em clássico. Agora, a comemoração depois... Você falaria, gente, menos? Clássico, cara, sabe, muro. sabe aquela hora do a sua hora vai chegar? Ó o muro. Sabe aquela hora a sua hora vai chegar? Ei, fulano de tal, pode esperar que a sua hora vai chegar? Calma. Tem muita água pra passar debaixo dessa De fato, fonte. isso é verdade. A comemoração final do jogo, eu achei exagerado. Não, O campeonato só tá começando, Acho que não cara. tem um quê Acho que de o clássico ter vindo pode do ser que Paulista. todos Mas é esses- clássico. É clássico, assim. Ali o CT é de muro. A bola vai alto, cai no São Paulo. A bola cai alto, cai no A do Palmeiras. gol, o cara tem que vibrar mesmo e comemorar mesmo. Agora, acabou o jogo e comemorar daquele jeito ali. O Real Betis, meu time da Espanha, também foi pra final da Conference League e tava fazendo festa lá em Sevilha. Parecia título. Essas coisas... Mas a final vai ser mais tranquilo, vai ser Essas coisas Chelsea. me então, tá comemorando já antes. Essas coisas me incomodam um pouquinho assim, mas enfim, cada um comemora do jeito que quer. Mas me incomoda a comemoração depois do jogo da forma que comemoraram, mas... Eu acho que essa coisa... Como o Losetti falou, a gente não sabe o que tá acontecendo lá internamente. Eu acho que essa coisa de você ter disputas muito abertas e de alto nível vai estimular o elenco todo, não tem como. O Palmeiras mudou o jeito de jogar, as pessoas... E a gente falava, eu pelo menos falei isso algumas vezes, eu não vi o Paulinho naquele jeito que o Palmeiras jogava, com o Estevão de um lado, com um 9, um 10 atrás. Primeiro jogo dele como titular hoje. Primeiro jogo dele como Paulinho, titular, mas o time já vinha se posicionando de forma a recebê-lo. Eu não sei se era pra isso lugar do ou se Facundo, foi uma né? coincidência, porque o que o Abel tá fazendo? Ele tá jogando com o ala pela direita, que normalmente é o Felipe Anderson, hoje foi o Alan, garoto. O Felipe entrou no segundo tempo. Jogou bem, né, Losetti? Mas assim... Muito bom. Mas você vê que fisicamente ainda falta. Ele era o único jogador do Palmeiras que não conseguia ter vantagem física nos duelos contra o São Paulo. Natural. O Piquerez do outro lado, o Estevão e o Paulinho por dentro, atrás do centroavante. Então, o Abel tá ajustando o time. E tá muito melhor. Assim, essa liberdade que o Estevão ganhou, embora eles não tenham se conectado... Claro, se você tem um jogador com o dom dele, o talento dele, você oferece mais campo pra ele, a tendência é que com o tempo ele vá crescendo. Tá acabando, né? Isso que é uma pena pra gente, né? Tão novo embora, né? Vai Triste embora. assim, né? E vai embora sem ter feito o gol contra o São Paulo, não vai jogar mais contra o São Paulo nem contra o Corinthians, né? É o último clássico hoje, né? Foi o último clássico. Mas assim, independentemente de fazer gol, jogou bem de novo, cara. Muito no bom Mundial, jogo Jogou bem de novo, Vamos cara. no Mundial. O Corinthians não vai no Mundial, né? Não, brinca, errei. Uma brincadeira. Olha o que ele vai fazer no Fluminense depois dessa, hein? Paulista só o Palmeiras. Só o Palmeiras. Paulista só o Não, Palmeiras. tinha esquecido. Só pra lembrar. Não, que muita gente fala assim, nesses carimbos, o Estevão só faz gol não faz gol em clássico, amarelo em clássico. Eu acho que ele joga bem pra caramba. acho. Partidas contra o Corinthians, contra o São Paulo, uma coincidência que não marcou Eu gol. sou muito contra- fã desse moleque, cara. Pô, joga Moleque no bom demais, sentido, que pela isso. idade, tudo assim. Inclusive, Ele não cai, ele toma porrada e não cai. A gente tava ele falando tenta jogar o jogo o tempo E inteiro. vários ônibus de campo, né? Hoje, na hora do gol, Abre ele pega a bola por lá dentro. pela esquerda, aí tá pelo meio, tá pela direita. Assim, Chuta, realmente... chuta super bem de fora da área. Ele teve a oportunidade de fazer gol hoje. esse é mais um dos motivos que o árbitro tinha que ter. Pra mim não era só o cartão pro Alan Franco. Você Tinha que dar a falta premiar e um cara que tenta jogar. Lógico. Né, cara? Agora, o Estevão tentou ficar em pé de todos os jeitos. O Abel tinha razão na reclamação. A razão não dá a ele o direito de Aí, fazer ó, o que ele lance quer. aí, ó. Zé, tchau. Aí, ó. Isso é que a gente tinha mais coisa antes. Tem agarrão, tem de tudo. E ele atrasa a jogada. Então, se você não vai dar falta porque você deu a vantagem, tudo bem, mas aplica o Fala, cartão. Palestra, mais informações do Verdão aqui no canal. Palmeiras que é líder isolado novamente do Campeonato Brasileiro. Uma grande vitória aí sobre o São Paulo, 1-0. Palmeiras buscou mais o jogo, né? Mereceu a vitória. O gol saiu ali no finalzinho com o Vitor Roque. Terceiro gol aí consecutivo do Vitor Roque, torcedor. Já fez 3 gols aí consecutivos em partidas muito importantes. E essa aí foi a mais importante, na minha opinião. Gol num clássico que trouxe os 3 pontos para o Palmeiras. 3 pontos importantíssimos para o Verdão aí voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque na noite do sábado o Flamengo havia vencido o Bahia por 1-0. Bahia que é freguês do Flamengo, né? O Rogério Ceni nem se fala. E tinha ultrapassado o Verdão na tabela de classificação. Mas agora o Palmeiras retomou, que é o seu devido lugar, né, torcedor? Primeiro lugar geral aí da competição nacional. Palmeiras agora foca totalmente na próxima partida, que vai ser Copa Libertadores. Vai ser contra o Bolívar na nossa casa, no Allianz Parque. Palmeiras precisa vencer novamente
novamente, né, torcedor? Isso porque, para garantir a liderança geral da competição continental, o Abel Ferreira não abre mão disso. Eu tenho certeza que o Palmeiras vai conseguir mais uma vitória. O Palmeiras está embalado na temporada, jogando grandes jogos. E quando o Palmeiras está embalado assim, torcedor, é difícil segurar, a gente sabe, né? Vamos fazer aqui algumas informações com relação a essa bela vitória do Verdão aí no Choque Rei. E agora, o Verdão é líder isolado com 19 pontos na tabela. O Palmeiras superou o São Paulo por 1-0 em um confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi anotado pelo Vitor Roque nos acréscimos da segunda etapa. O duelo registrou um público recorde de aproximadamente 29.700 torcedores. É isso aí, torcedor. Grande pressão para cima do São Paulo aí. Arena Barueri lotada. Tava a cara do Palmeiras, hein? O tento decisivo saiu aos 47 minutos do segundo tempo, quando o Vitor Roque aproveitou um rebote de um chute do Felipe Anderson e empurrou a bola para o fundo das redes. Um belo chute ali do Felipe Anderson e uma grande defesa do goleiro do São Paulo, hein? Esse goleiro do São Paulo aí, até que ele é bom, torcedor, mas ele não pôde fazer nada no rebote e o Vitor Roque marcou seu terceiro gol consecutivo. O lance foi anulado por impedimento, mas após a revisão do VAR, o gol foi validado, garantindo a vitória ao Alviverde. Com esse resultado, o Palmeiras alcança 19 pontos e segue na liderança da competição nacional, mantendo vantagem sobre o Flamengo, que tem 17 pontos. A equipe volta a atuar pelo Brasileirão no próximo domingo e é um jogo de 6 pontos, viu, torcedor? Porque o Red Bull Bragantino está bem na tabela também, tem 17 pontos e vai ser contra o Red Bull Bragantino, só que dessa vez fora de casa, lá em Bragança. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.